Olá, você que está acompanhando o nosso programa Habita Ranking, o Bruno Caligari chegando aqui, você sabe, recheado de convidados para mais um episódio especial. Olha, no último episódio nós falamos sobre construção e nesse episódio nós vamos falar sobre pintura, né? Que não deixa de ser um reparo que precisa ser feito ali, né? Talvez na fachada daquele condomínio, do prédio e por aí vai. Bom, e no episódio de hoje eu estou aqui com convidados especiais, a Nathalie de Almeida, que é síndica, tá aqui com a gente. Nathalie, obrigado pela sua presença e bem-vinda ao Habita Ranking, viu? Eu agradeço, Bruno. O Elton Pazeto, corretora de seguros. Tem que ter seguro, né, meu querido? Todo lugar, boa tarde. Todo lugar. Obrigado pela sua presença, viu? Tamo junto. Doutora Adriana Mello, nosso corpo jurídico aqui, marcando presença, dessa vez não pela tela, mas presente, né, doutora? Obrigado. Vamos fazer mais um programa trazendo informações para quem é síndico e para quem mora em condomínio. Muito bem. Olha, a pintura parece simples até virar um problema jurídico ou contratempo, um acidente ali, enfim. Agora, onde será que o síndico mais erra antes mesmo desta pintura começar? Nathalie, eu quero começar contigo. Você que é síndica aí há cerca de 5 anos, né? Hoje você está passando por um processo aí de pintura, de execução de pintura no seu condomínio, é isso? Sim, exatamente. Como é que tá indo lá? Conta pra gente um pouquinho dessa sua experiência. Iniciamos agora, né? Uhum. O síndico, ele tem vários ali desafios. E eu costumo falar que a gente precisa ser prático em decisões, porque muita coisa a Assembleia decide. Só que a gente tem que sempre lembrar que nunca você vai agradar 96 apartamentos ali ou a quantidade que tiver dentro do seu condomínio. Uhum. E então, assim, às vezes você se depara com situações das pessoas te cobrando a manutenção e essas mesmas pessoas depois colocando obstáculos para que seja feita essa manutenção. Uhum. Então, você tem que ter sempre esse contrapeso ali e saber, de certa forma, você ter uma praticidade, né? Analisar o todo, analisar as questões jurídicas também é muito importante, você ter esse respaldo jurídico, mas você saber que você vai ter que tomar uma decisão, senão você acaba não fazendo nada. É a primeira pintura aí que você tá, ao longo desses 5 anos, é a primeira que você tá executando sim. aí? Pintura sim. Já fizemos outras obras, mas a pintura é a primeira. E o que foi mais difícil para você entre as demais obras? O que te deu um pouquinho mais de trabalho? As outras obras que você executou, ou isso para começar a executar, ou a pintura no geral? A pintura tá dando um pouquinho mais de dor de cabeça. Apesar da nossa primeira obra a gente precisar de mais aprovação, né, dos 2/3, porque teria mudança na estrutura, que a pintura não traz essa obrigação. Mas ela tá dando um pouco mais de dor de cabeça porque começou a aparecer situações como a tela. A obrigatoriedade é a responsabilidade do condomínio ou não tirar essa tela, recolocar essa tela? Até teve um caso atualmente, né, aqui em Campo Grande, de que tiraram a tela e um cachorrinho pulou, caiu, e aí a moradora entrou contra o condomínio. Então a gente teve isso daí, teve que organizar a documentação para informar esses moradores sobre essa responsabilidade. Então, assim, eu achei que seria mais simples e tá sendo que tá dando mais trabalho, porque tá surgindo essas dúvidas que eu não esperava. Doutora, falando então já pegando essa primeira dúvida aí, afinal, a tela existente ali, que às vezes precisa fazer a remoção dela para que o trabalho possa ser executado, de quem que é a responsabilidade de fazer a retirada dessa tela e posteriormente recolocá-la novamente? Esse tema ele precisa ser discutido na Assembleia, que vai ser feita a aprovação da pintura. Uhum. Precisa levar essa preocupação. Infelizmente, os síndicos não pensam como um todo em relação aos problemas que podem ir aparecendo nas unidades autônomas. Uhum. Então, o ideal é analisar todos os pontos que podem dar divergência e discutir isso na Assembleia. Uhum. Se não foi discutido na Assembleia, a responsabilidade vai recair sobre o condomínio. Se foi discutido, olha, o morador, nós iniciaremos a fase de pintura em tal época. Quando iniciar no seu bloco, você vai ser o responsável para retirar essa tela e também o responsável para recolocar. Aí você está delimitando as responsabilidades. Mas quando você não delimita, o condomínio assume essa responsabilidade. Por isso que é importante
analisar todos os cenários, o máximo de informações que você tem antes de iniciar, de decidir, de pautar em assembleia, traz menos dor de cabeça. Evita problemas. Ó, tá aqui, ó. Inclusive, pegando o gancho do que a Nathalie trouxe aqui pra gente, esse caso, né, que um cachorro caiu do 12º andar. Tô puxando aqui, dando crédito da notícia, tá? Foi pelo site Campo Grande News publicado. O animal caiu do 12º andar. A moradora afirmou, então, que não foi avisada sobre a alteração na tela da sacada durante uma obra de pintura no condomínio. Ou seja, se isso não for discutido em assembleia, automaticamente isso recai sobre a responsabilidade do condomínio, que é quem está executando aquela obra. Exatamente. E aí o problema maior também, Bruno, foi que, pelo que nós entendemos dos fatos, é que não houve a discussão e, posteriormente, não houve o aviso para os moradores: olha, fiquem atentos, porque vai ter que retirar a tela. Então, tomem cuidado com as suas crianças, tomem cuidado com seus animaizinhos. Faltou informação. Além de ter tido uma falha na análise dos riscos na execução, faltou informação na hora de executar. Então, Certo. síndico, está fazendo qualquer obra no seu condomínio, mantenha seus moradores atualizados, informados. Vou precisar que os carros sejam tirados do estacionamento porque vai pintar o bloco X hoje. Informe, fale nos grupos, mande e-mail, mande recado pelo aplicativo da administradora. O dever de cautela é da administração do condomínio. Muito bem. Ó, eu estou acompanhando aqui a matéria e diz que nesse caso em específico, né, que foi de uma arquiteta, eles não chegaram a retirar a tela como um todo. Eles afrouxaram a tela e ela disse que não tinha como perceber que essa tela teria sido, né, estava frouxa ali, alterada. E ela fez até um alerta. Isso poderia ter acontecido com uma criança, ao invés de um cachorro, né? Ela disse que não teria sido avisada antes, com antecedência, de que precisava, etc e tal. Agora, falando de seguro, numa realização de um serviço como esse, o condomínio precisa estar amparado justamente com o seguro? Existe como contratar um seguro para um tipo de serviço específico, ou isso já vem embutido ali no seguro como um todo para aquele condomínio? Na hora da contratação, já vem embutido junto no condomínio no contrato do condomínio. Já vem específico, vou fazer uma pintura. Danificou, caiu uma placa, por exemplo, uma rede, caiu uma placa em cima de um carro. Também já está coberto também. Dentro do contrato do condomínio já tem tudo coberto específico já. Isso, claro, se estiver no contrato. Se estiver no contrato, porque tem condomínio que não contrata essa cláusula também não. Não, isso pode tirar isso aí. Não quero para pintura, uma reforma. Se caso quer uma janela, alguma coisa assim. Não está dentro do contrato. E esse seguro, ele é tanto para danos materiais quanto... E corporais também. Corporais também. E no caso, por exemplo, se o condomínio tem ali um seguro e ele verifica que, olha, na hora de contratar, o meu seguro, ele não cobre. A minha apólice não cobre esse tipo de... Eu contratei um seguro que não cobre, por exemplo, na realização de serviços, né? Tem como você embutir isso dentro do seguro, fazer uma contratação por um seguro pelaquele serviço específico? Como é que funciona nesse caso? Tem como fazer o seguro para o terceiro. O prestador de serviço vai fazer a obra, ele contrata o seguro daí, para o condomínio daí. Aí também está coberto. O prestador de serviço está levando junto o condomínio o seguro dele. Entendi. Ele já contratou antes de fazer a obra daí. Certo. Então, nesse caso, doutora, é importante o condomínio ter isso amparado e até olhar antes, né, com antecedência ali, falar, ó, deixa eu verificar aqui o que pode acontecer se o meu seguro contempla isso daqui em contrato, justamente para, se acontecer alguma coisa, a gente está resguardado e assegurado. Eu sempre oriento os síndicos que são clientes do escritório a colocar no edital de chamamento dessas empresas que todas elas vão precisar apresentar o seguro da obra. Já com o risco total da obra, que é aquele valor orçado, que foi aprovado em assembleia, seguro para danos materiais, danos físicos, seguro de vida para os funcionários,
para diminuir as possibilidades do condomínio ter dor de cabeça posteriormente, com qualquer acidente que aconteça. Exemplo meu, lá no condomínio que eu tenho escritório, eles foram fazer a pintura e derramaram tinta verde no meu carro, que é prata, tinta óleo. Então, assim, foi uma mancha pequena, mas que deu uma despesa para o condomínio fazer esse reparo. Agora vamos imaginar se nessa obra tivesse danificado toda a pintura do meu carro, seria uma pintura completa. E esse valor, quem vai pagar? É o condomínio ou é o prestador de serviço? Então, delimitado dentro do contrato, eu entendo que é necessário todas as empresas que vão executar uma obra de valor maior dentro do condomínio apresentar uma apólice de seguro para aquela obra, envolvendo os danos materiais, danos físicos, bem como seguro de vida para os funcionários. E obra em altura requer todo cuidado, toda cautela. Tem a exemplo que tem empresas e condomínios que pagam por vários anos o seguro em relação a uma vida perdida durante a execução de uma obra. Então... E doutor, e o seguro de vida é tão barato para a empresa que ele vai pagar uma pólice para 5 vidas, um exemplo, 5 vidas, R$100 por mês. Não custa nada para o empresário isso. E para quem está prestando serviço lá, para a pessoa, é bastante para a família, se caso chegar a acontecer algum acidente. R$50 mil para uma família, uma perca, não é nada, né? Mas já ajuda. O advogado ele tem a obrigação de pensar sempre no pior cenário. Sim. Então, você tem a obrigação de pensar no pior cenário. É um acidente que acontece, é um funcionário que deixou de usar o equipamento de segurança da forma correta, é um equipamento que se desprendeu. Então, tudo isso você tem que estar atento. Então, o seguro ele vem justamente para poder te respaldar caso o pior aconteça. Óbvio que tem que ter cautela para que o pior não aconteça, mas se acontecer, você não vai ficar desguarnecido. Certo. Muito bem, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Eu volto daqui a pouquinho. Eu vou querer saber da Nathalie, inclusive, sobre essas dificuldades aí que ela talvez tenha enfrentado no início ou a sua maior insegurança ao iniciar a pintura no condomínio. A gente volta já já. Conheça a BR Condos Campo Grande Centro, sua parceira de confiança para uma administração de condomínio eficiente. Nossa tecnologia própria garante transparência e recursos únicos para uma gestão completa. Venha para a BR Condos. Problemas com pragas e insetos? Chame a Dedetizadora MS, empresa especializada em dedetização, desculpinização, desratização e limpeza de caixa d'água. Pare de sofrer e entre em contato agora mesmo. Dedetizadora MS. Se o seu elevador está precisando de atenção, a THF Elevadores é a solução. Somos a maior empresa multimarcas do estado, referência em manutenção e reparo de elevadores e escadas rolantes. Oferecemos a maior estrutura técnica e operacional, garantindo segurança e tranquilidade para nossos clientes. Também atuamos com modernização e venda de elevadores e plataformas de acessibilidade. Estamos disponíveis 24 horas por dia, pronta para você. WhatsApp 99105-2818. Você busca segurança na hora de investir? Conheça a Dutra Consórcios. Com exclusividade no Consórcio União, entregamos desde 2019 soluções inteligentes para quem não abre mão da tranquilidade. Tradição em bons negócios, transparência em cada contrato e o suporte que você merece. Dutra Consórcios. Confiabilidade que gera resultados. Fale conosco agora. Muito bem, já estamos de volta e a nossa síndica está aqui. O que você mais sentiu de
talvez que te deu insegurança aí na hora de você começar, por mais que você tenha 5 anos já de sindicatura, é a sua primeira pintura, né? Que você enfrenta e passa por esse processo da realização. O que mais te trouxe insegurança, o que te trouxe preocupação antes de começar essa pequena reforma? Eu acho que assim, Bruno, na questão das preocupações mesmo, não são assim tão grandes, porque esses 5 anos já fiz várias reformas. E também tem um respaldo ali de ter também trabalhar também na advocacia, né? Entender toda essa preocupação da documentação. Então, é só sobre o que vai surgindo, né? Essa questão até que a doutora informou, achei muito bom que... Então, não é a minha área de especialidade, mas, assim, foi muito interessante porque eu tomei o cuidado, né? Assim que eu soube, resolvi, fiz a documentação para morador por morador assinar a responsabilidade que eles teriam da retirada e da colocada dessas telas novamente. Mas, assim... sempre você tem que estar se preocupando na forma que você vai responder aos moradores. Porque tem vários tipos de moradores. Tem aqueles que concordam e tem aqueles que, mesmo que seja o que ele está pedindo, ele vai discordar de você. Então, você tem que ter um cuidado da forma que você vai responder para que isso depois não venha te prejudicar. Mas na questão da obra em si, acho que como já tenho essa vasta experiência com obra, os profissionais que a gente contrata são profissionais que a gente já conhece, que o condomínio também se sente seguro em assembleia, quando a gente leva, não tem discussão, é de confiança, porque são profissionais, ali é uma empresa que sempre se dá o respaldo pra gente, tem problema, eles resolvem. Então, acho que foi mais isso daí. Achei que talvez eu pudesse ter algum probleminha com a questão da escolha de cores, essas questões assim, mas não foi o caso. Foi mais mesmo essa questão da tela, mas rapidamente a gente também já conseguiu resolver isso daí. Que bacana, que legal. A gente falando um pouquinho dessa questão de pinturas, porque inúmeras situações podem surgir, né? Já teve algo ali que talvez não estava previsto desde quando você começou? Você falou, puxa, isso aqui eu não tinha pensado. E que obra a gente sabe, né? Qualquer tipo, desde uma simples pintura até uma reforma, você pode trabalhar com coisas previsíveis e imprevisíveis. Sim. Já teve alguma coisa que aconteceu ali que você falou, isso aqui não estava programado, não previa isso, mas vamos tentar consertar e tocar o barco. Normalmente assim, isso realmente acontece. A gente teve uma primeira reforma ali, que foi a questão da portaria. Então, como eu já peguei essa primeira reforma e teve muito imprevisto com material, eu sempre tento respaldar depois. Então, a gente já fecha ali com material incluso para não ter esses problemas. Mas agora, na pintura, antes da gente iniciar, a gente resolveu colocar as tubulações para ar-condicionado. E a gente não tinha pensado no engate dessa tubulação depois. Então, aí já começou os questionamentos dos moradores. Quem que vai ser responsável? Cada morador ou condomínio? Aí você tem que orçar. Então, assim, são muitos detalhes. Ser síndico, assim, você tem que realmente, como a doutora falou, você pensar lá na frente o que pode acontecer o tempo todo ali, detalhe por detalhe. Mas, graças a Deus, ali a gente vai conseguindo sempre contornando. São detalhes muito grandes, mas eu acredito que não dá para você entrar, pegar uma gestão e colocar as caras sem você saber o que você está fazendo. Sim. Sem você ouvir outras pessoas, né? Procurar ali, olha, o que eu posso fazer para melhorar aqui. Então, é esse o respaldo que a gente tem que ter. A questão do seguro também é muito importante. No nosso condomínio, a gente não abre mão de ter o seguro ali, né? Para garantir, e é o que auxilia muito. Então, acho que a gente sempre tem que estar contando com outros colaboradores, com experiência jurídica, a questão dos prestadores de serviço, sempre ter pessoas de confiança para você não ter esses problemas. Porque surgem, não tem como. Por melhor que você seja, vai surgir alguma questão, sempre vai vir um morador com alguma nova dificuldade. A gente teve um caso de uma moradora agora que não quer retirar a tela porque a filha tem alergia. E aí a gente se pergunta, pode deixar alguém sem pintar uma janela? Como que eu vou pintar uma janela sem retirar a tela? Então, assim, ela quer que a gente vá atrás de um médico. Ela colocou isso no aplicativo do condomínio, que o condomínio vá atrás de um médico para resolver o grau da alergia da filha dela, se pode pintar essa tela ou não. Então, aí você fica, e aí? É um bem geral ou, sabe, tem pessoas que às vezes falam, nasceu para estar em condomínio, então... E fica bem complicado. Nesse caso, como é que fica? Assim. Peraí, eu queria entender a alergia com a pintura e a tela agora, então, que eu não entendi. Pois é, Bruno. Eu também não entendi. Talvez seja um caso a ser estudado aí na prática, porque
Pera aí, Inicialmente não existe correlação. É daquela tela de mosquito. Ela não quer que retire para fazer a pintura na janela, porque diz que a filha tem alergia. Tem alergia de tudo. De tudo que é obra, ela fala que ela tem alergia. Não, ela fala também da pintura também. Ela é alérgica ao ar também. Sim. Dois pontos aqui da fala da Nathalie. Vamos lá. Primeiro, que para ser síndico não precisa ter só conhecimento técnico de gestão. Gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de contratos. O síndico hoje ele precisa desenvolver muito bem uma inteligência emocional para lidar com a diversidade do humor dos moradores. E das alergias. Isso, que estão ali muitas vezes para descarregar em alguém as suas frustrações, as suas decepções, e o síndico acaba sendo um alvo muito fácil. Sim. Então, o síndico ele precisa ter essa inteligência emocional, conseguir se distanciar e, ao perceber que está perdendo a saúde, se afastar da função, porque realmente o ser humano, cada dia que passa, está mais difícil de se lidar. Agora, essa questão da alergia. Um morador que não quer impedir a realização de uma obra que é coletiva em detrimento de uma situação pessoal. Primeiro, tenta-se a conversa. Não resolveu na conversa? Então, vamos buscar os meios legais para poder fazer com que esse morador ele cumpra aquilo que a Assembleia decidiu. A Assembleia, antes de iniciar a pintura, tomou uma decisão. Nós vamos pintar o condomínio. A partir do momento que foi tomada essa decisão, ela é vinculante para todos aqueles que moram ali, independente das particularidades. Sim. E morar em condomínio é justamente isso. Você tem a comodidade, você vai ter mais segurança, você vai chegar na sua casa, o seu quintal vai estar limpo, organizado, você vai ter uma portaria para receber suas encomendas. No entanto, você abre mão da sua individualidade em prol do coletivo. Então, a moradora ela vai precisar entender de alguma forma. Espera-se que com conversa ela consiga entender que é uma obra voltada para todos. Tá, Caso não entenda, existem os meios legais. Mas e aí, de repente, ela não sei se talvez o condomínio teria uma saída. Vamos lá, quanto tempo demoraria para pintar essa janela? Para fazer a retirada dessa tela, pintar essa janela e recolocar essa tela novamente? Então, eu acredito que só ali, na parte só do bloco dela, seria uma questão ali de uns 2 dias, só da parte dela, né? Porque eles vão ter que retirar, tem que preparar a janela, você tem que passar os produtos impermeabilizantes, lixar. Então, você pelo menos é um mínimo ali de 2 dias. 2 dias. Parte dela. É porque, de repente, assim, aí a gente, claro, vamos imaginar aqui que, de fato, ela tem algum problema que comprova, ou tem um laudo que fala assim, olha, essa tela não pode ser retirada porque, né? É porque eu fico pensando, assim, a pessoa acho que não pode sair de casa, né? Como eu tinha dito, né? É necessário conversar para poder entender todo o contexto. Todo o contexto. Mas e aí, por exemplo, se ela falar assim, não, eu quero que vocês paguem então um hotel por esses 2 dias para não correr o risco, etc e tal. E aí, tem alternativa, tem legalidade para isso? O condomínio pode fazer isso, não pode fazer? Não sei. Desde que discutido e aprovado, pode. Discutido e aprovado em assembleia. Em assembleia, porque Imagina. é um gasto. É um gasto não previsto. Não autorizado anteriormente. Não vai pra escola? Então, e não é uma criança. já tem mais de 18 anos. É uma criança a mais, não é uma entendi. filha pequena. É uma situação muito complexa, mas o que a doutora falou é muito importante. Não é o nosso tema, mas assim, como acho que todo o tema que lida com pessoas, a questão da inteligência emocional, ela é muito interessante. Sim. Isso eu estava em conversa também, que nós como síndicos, uma coisa que eu fiz, quando eu comecei a querer ficar doente com situações que apareciam, ao invés de eu me afastar, porque eu também não acho justo, eu fechei o grupo do condomínio. Porque, assim, tem situações que a gente enxerga que as pessoas, elas, na verdade, só estão procurando uma válvula de escape. E aí eu falo, às vezes você aguenta o dia inteiro no seu serviço e você não fala o que você quer falar. Aí você chega no condomínio e
Para quem que você vai falar? Pro síndico. Aí, eu cheguei, a minha vaga tá suja, eu vou mandar uma mensagem pro síndico. E aí eu, como síndica, hoje eu penso, essa pessoa tá reclamando realmente da vaga suja ou ela tá incomodada com uma outra situação anterior? Então eu passo, tudo bem, você aceita ali, conversa. Então você tem sim que, para estar um cargo de liderança desse, onde todo mundo te visa, eu falo que sou eu para 96, você tem que ter essa inteligência emocional. Então, para lidar com pintura, com obra, tudo você vai precisar, para você entender realmente, essa pessoa, assim, realmente ela tem essa alergia? Então, assim, como que ela fez para pintar a casa dela? Ela já fez reforma na casa dela. Então, a gente vai analisando tudo isso daí. E talvez, de repente, né, a gente tá falando uma situação, porque, assim, é uma situação, talvez, eu acho que é uma situação extrema ou fora da curva, e talvez vamos imaginar que, de fato, exista algum tipo de situação médica que a impeça de fazer isso, etc e tal. E aí entender com essa pessoa, né? Falar assim, olha, você já passou por alguma reforma, alguma pintura, como que você, né, atuou nessa situação? Sim. Porque daí você, eu acho que é um gesto também de talvez de se colocar no lugar da pessoa, ou fazer a pessoa vir para o seu lugar e falar assim, tá, vamos tentar resolver. Qual que é a solução? O que você sugere pra gente solucionar o problema, né? Porque mais do que apontar, eu acho que talvez o problema é você apontar uma solução, né? Falar assim, ó, eu estou disposto a te ajudar. O que você sugere? Né? Nossa resposta enquanto administração foi isso, exatamente isso, para que ela trouxesse para nós, porque se ela tem uma alergia, ela tem um laudo, não cabe a nós questionar isso. Exatamente. Claro. Ela trouxesse juntamente com a sugestão para ser levada em assembleia. E se não quiser resolver, vem aqui que a gente resolve também. Nós vamos pro intervalo bem rapidinho, daqui a pouco a gente volta nesse bate-papo que tá bacana, tá legal, olha só, de pintura alergia. Voltamos já. Conheça a BR Condos Campo Grande Centro, sua parceira de confiança para uma administração de condomínio eficiente. Nossa tecnologia própria garante transparência e recursos únicos para uma gestão completa. Venha para a BR Condos. Problemas com pragas e insetos? Chame a Dedetizadora MS, empresa especializada em dedetização, desculpinização, desratização e limpeza de caixa d'água. Pare de sofrer e entre em contato agora mesmo. Dedetizadora MS. Se o seu elevador está precisando de atenção, a THF Elevadores é a solução. Somos a maior empresa multimarcas do estado, referência em manutenção e reparo de elevadores e escadas rolantes. Oferecemos a maior estrutura técnica e operacional, garantindo segurança e tranquilidade para nossos clientes. Também atuamos com modernização e venda de elevadores e plataformas de acessibilidade. Estamos disponíveis 24 horas por dia, pronta para você. WhatsApp 99105-2818. Você busca segurança na hora de investir? Conheça a Dutra Consórcios. Com exclusividade no Consórcio União, entregamos desde 2019 soluções inteligentes para quem não abre mão da tranquilidade. Tradição em bons negócios, transparência em cada contrato e o suporte que você merece. Dutra Consórcios. Confiabilidade que gera resultados. Fale conosco agora. Muito bem, estamos de volta aqui nesse nosso bate-papo bacana falando sobre pinturas, o seguro, né, que pode colocar ali, proteger. Protege também numa situação dessa, por exemplo, vamos supor que... vamos supor que aquilo ali possa desencadear alguma situação alérgica na pessoa, né? E aí tiver algum problema, algum gasto ali, sei lá, deu uma reação e a pessoa passou mal, não ficou bem.
o seguro consegue proteger também, arcar com essa despesa? Ah, você gastou tanto de remédio, gastou no hospital, vamos lá e vamos resolver, sanar esse problema. Ou isso é novidade? Não. Novidade também. Mas respalda ele no RC profissional, né? RC também cobre também. Se o do condomínio na cloud tiver o RC profissional, tá coberto também. Muito bem. Tá. Que doideira, gente. Cada coisa que acontece. Caso não tenha jeito a conversa, a mediação feita pelo próprio condomínio, nós temos aqui no nosso judiciário a possibilidade de mediação pré-processual, que é bem pouco utilizada ainda pela população. Você entra em contato com o setor de mediação do Tribunal de Justiça, fala, olha, eu tenho esse problema com essa pessoa e gostaria de fazer uma mediação com ela. Aí o próprio setor entra em contato, convida essa pessoa e vai sentar ambos para discutir, construir uma solução. Essa é uma ideia para se utilizar também em condomínio. Você tem um problema com seu vizinho, um problema de convivência, ou você precisa fazer com que ele entenda uma situação, a mediação é uma excelente ferramenta. Muito bem. Agora, o que talvez, doutora, falando nessa questão jurídica, nesse respaldo, nesses cuidados, porque daí você tem a questão contratual, você tem a questão do seguro, né? O que o síndico tem que ficar atento para ele evitar essas dores de cabeça ou imprevistos aí que podem acarretar em um problema jurídico futuramente, na realização de uma pintura, de uma pequena, média ou grande obra ou reforma? Primeiro, ele tem que ter em mente o cenário do caos. O que é o cenário do caos? Você imaginar tudo que pode dar errado e procurar corrigir antes, prevenir, né, na verdade. Criar mecanismos de prevenção antes que aconteça. Tem o cenário do caos, olha, pode ter um acidente, então eu já sei que a empresa ela vai ter que atender todos os requisitos de trabalho em altura, de trabalho em lugar que seja confinado, então vou exigir para essas empresas me apresentarem essa documentação antes. Ah, mas e além de ter toda essa cautela, ainda pode acontecer um acidente? Então, já peço seguro. E a fiscalização para que não aconteça. Então, o síndico ele tem que procurar imaginar o pior cenário e contendo todas as possibilidades de erro para que ele esteja mais resguardado. Não conseguiu, não teve jeito, apesar de toda a cautela, aconteceu. Aí, a partir do momento que aconteceu o problema, você ter orientação jurídica do que você deve fazer. Não faça nada sem uma orientação técnica. Por quê? Você está atraindo a responsabilidade para você. Tem que tomar todos esses cuidados, essa precaução. E aí, né, o jurídico do condomínio precisa ter esse olhar, né? No síndico ali que talvez ele não tem todo o conhecimento, mas ele sentar e falar assim, ó, vamos startar essa obra aqui, ou essa pintura, né? O que nós precisamos fazer para evitar ou tentar minimizar ao máximo possível qualquer tipo de consequência posteriormente, né? Mas eu acho que esse planejamento e esse diálogo, ele é fundamental. Agora, falando nessa questão de seguro, o Elton, já teve alguma situação assim que vocês tiveram que entrar, que atuar, ou de alguma coisa que aconteceu durante um processo de pintura, por exemplo, que o seguro entrou ali para cobrir, né? Estava assegurado ali, que isso trouxe uma garantia, uma segurança para o condomínio, na experiência que vocês têm hoje de atuação? Bruno, deixa eu te falar. Não. Graças a Deus, até... Tudo tranquilo? Tranquilo. Graças a Deus, até o momento, não aconteceu nada com a gente hoje. Olha que beleza. Mas se acontecer, estamos prontos para segurar o condomínio também. Que bacana. Então você até hoje não teve nenhum dos clientes, nada? Não. Que bacana, que legal. Isso é bom, Só né? bem... Sinal que o pessoal tá trabalhando certinho. Né? Estamos usando os EPIs, né? Conversando antes, o síndico organizando aquela conversa toda. Fica a dica para você, síndico. Pergunta se ninguém tem alergia também, né? É fundamental. Mas é assim, por mais que seja bizarro, mas a gente precisa trazer, porque é uma realidade, né? E que quem iria imaginar que você teria um problema com alguém em relação à saúde, né? Algo que, de fato... talvez
pouco previsível, mas que pode acontecer. E a gente caminha pro final desse nosso bate-papo. Você, enquanto síndica, o que você deixa de mensagem para quem está nos assistindo aí, que quer começar uma pintura, uma obra, uma reforma? O que você deixa de dica primordial, né, para quem pretende começar do jeito certo? Eu acho que o respaldo é muito importante, tanto da Assembleia como a questão jurídica. Para quem não tem nenhum conhecimento na área, procure saber essas questões jurídicas, tomar cuidado com o que fala, como responde para morador. Isso daí é muito importante, porque às vezes você tá ali, tá fazendo tudo certo, mas a sua resposta vai lá e te leva ao contrário, a ter que pagar por algo que não era a sua responsabilidade. Então, é sempre isso, tomar esse cuidado. A Assembleia, eu falo que o síndico, ele não é dono do condomínio. E, às vezes, os próprios moradores acham que a gente é dono e a gente faz o que quer. E não é. O síndico, ele administra, ele é um administrador. Então, a Assembleia, ela é soberana. Resolveu em Assembleia, você tem o seu respaldo. Então, deu dúvida, começou, e assim, nunca, assim, iniciei e tenho medo. Iniciei, surgiu um problema, foi o que eu fiz. Surgiu o problema das telas? Marca a Assembleia, resolveu? Surgiu outro problema? Marca a Assembleia, você vai ter sempre esse respaldo. Não acha que você não vai, como a doutora falou, não pegue essa responsabilidade para você, quando você pode jogar isso para realmente quem tem que ser responsável, que é os moradores em conjunto. Então, quando você tem esse respaldo, fica muito mais tranquilo depois você lidar. Muito bem. Elton, o que você fala, então, em relação ao seguro? Vou ficar atento aí na hora de contratar o seguro e verificar se isso tudo tá bem assegurado mesmo? Por isso que eu sempre recomendo para meus clientes, assim, olha a pólice, vê se está tudo no contrato certinho, não deixe de olhar aquela cláusula que específica que está precisando, se é o seguro de vida, RC profissional, RC familiar. Então, olha bem a pólice. Eu tô com dúvida, posso te mandar minha pólice? Manda pra gente, que a gente analisa certinho, ver o que está faltando, o que dá para incluir também. Isso é bem satisfatório para nós também, tá? Reconhecer como a corretora de seguro, tá olhando, vamos olhar esse cliente aqui, ver o que ele precisa mesmo. Realmente precisa daquela cobertura? O que normalmente quando a gente pega a porta e fala assim, essa cobertura não precisa colocar no condomínio. Por que tem? Certo. Então a gente sempre analisa e conversa com o síndico também. Muito bem, muito bem. Doutora, previsão do caos é o melhor cenário. E qualificação. O síndico, ele precisa se qualificar. Porque a partir do momento que ele sabe tudo que está inserido na responsabilidade dele como síndico, ele vai conseguir prevenir os problemas, se proteger. Porque o que eu vejo acontecer por falta de experiência, o síndico acaba assumindo um risco muito grande, do qual, se ele tivesse conhecimento, ele não assumiria, bem como está cercado de profissionais qualificados para poder te ajudar na gestão. Não tenha medo de assembleia, não tenha medo de levar as discussões para a assembleia. Procure sempre ser o mais claro e transparente possível. Traga as informações de todos os gastos, que assim vai ficar mais fácil para você convencer os moradores. E cuide da sua saúde mental. Não deixe que a gestão do condomínio te deixe com sequelas depois que você terminar o exercício da sua função. Muito bem, assim a gente encerra o nosso episódio de hoje. Lembrando que o episódio completo está disponível no nosso canal no YouTube, os melhores momentos na TV Guarandi, afiliada da Band. A gente agradece imensamente o seu carinho, a sua audiência. Acompanhe nas nossas redes sociais, pode colocar Instagram, TikTok, Facebook, Habitarrank. Segue aí, tá? Comenta, compartilha, deixe lá a sua sugestão de um assunto que talvez você gostaria que nós trouxéssemos aqui no nosso programa, tá bom? Um beijo no seu coração, um grande abraço e até a próxima semana.